Jesus é o Senhor. Aleluia, irmãos. Hoje é a última mensagem desse alimento diário, mensagem 24. E na próxima semana, através do irmão Beto, nós vamos ver o primeiro capítulo do livro O Exército de Vencedores. Alice já. É com o Beto a semana que vem, amém? Se tiver alguma mudança, nós comunicamos durante a semana, mas pelo que eu estou me informado, ele já confirmou e faz parte do programa O Livro na Minha Mão. Quem está nesse programa é só ir lá e pegar. E quem não faz, vai lá e adquire. Olha lá. Isso, é esse aí, ó. Quem ainda não pegou, pode pegar lá ou comprar se ainda não faz parte do programa. Irmãos, é uma longa mensagem, cheia de detalhes, cheia de itens. O irmão, quase 2 horas para liberar essa mensagem, como vocês sabem. E nós temos aqui 40, 45 minutos no máximo para compartilhar. Então, diante do Senhor, eu vou passar para os irmãos um tipo de um tutorial. E eu queria que os irmãos se interagissem comigo. Então, quais são os itens que nós vamos ver hoje? Eu vou falar, os irmãos repetem, amém? Jesus Cristo como a aurora. Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus como a pedra. O Senhor Jesus como o azeite. O Senhor Jesus como a eletricidade. E o Senhor Jesus como o zigue-zaguear do Espírito. Amém. Agora vamos item por item, irmãos. O primeiro item é o momento da aurora. Isso está em Salmo 110, 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Outro versículo que nós vamos ler, Salmo 113, 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Esse item, irmãos, o Senhor tem revelado nos nossos dias, não é mesmo? Já vimos várias vezes. É importante os irmãos acompanhar isso no alimento diário. Está tudo lá no alimento diário. Então, cada um tem sua cor de pedra, não é mesmo? Não vou aqui falar exatamente como o irmão Pedro falou. Porque o Evangelho do Senhor precisou de 4 escritores para falar sobre ele. Então a mensagem é por aí também. Então, a mensagem de hoje vai ser de acordo com a pedra que o Senhor me deu. Aqui está falando, a aurora é o amanhecer. Que lindo que é o amanhecer. Quando o sol aparece para a humanidade. É um momento único, irmãos. É belo demais. O alvorecer é aquele momento que o sol está começando a aparecer. E quando esse sol começa a aparecer, o nosso sol, esse astro-rei, ele se apresenta como um pintor que vai pintando todas as regiões com pinceladas multicolores dele. E eu posso dizer aos irmãos que não é o sol que se move. Quem se move é a Terra. É o movimento de rotação da Terra. Então, conforme a Terra avança para frente, o sol vem vindo. Eu sou um privilegiado, não somente eu, a Eliana, minha família, nós tivemos o privilégio de ver o nascimento do sol num cruzeiro.
acho que muitos irmãos aqui acho que já tiveram essa experiência. Ver o sol no mar pela manhã é muito lindo demais. Tranquilo, ele aparece, dá para você olhar para ele. E eu também tive o privilégio de ir para a China e ver o amanhecer, porque muda, né? 24 horas. Hoje, agora na China é noite. Mas quando nós estávamos chegando na China, nós pudemos ver lá de 10 mil metros de altura o sol surgir. É lindo demais. Porque o sol vai afugentando as trevas. Daí, o império das trevas e o reino do Filho, do amor do Senhor. Então, quando o sol começa a surgir, as trevas se põem em retirada. E o que o ministério, né, o que o profeta da palavra profética tem dito, é que essa aurora está anunciando a iminente volta do nosso Senhor. Mas o lindo também, irmãos, queria te dizer, que além da iminente volta do Senhor, Ele é essa aurora, Ele é esse amanhecer, mas nós também o somos. Ele não faz nada sozinho. Viu o hino que nós cantamos aí? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. O Senhor não vai se manifestar sozinho, mas conosco. E essa aurora, irmãos, Ele não está escondendo de nós. Aqueles que aguardam, amam a vinda do Senhor, está percebendo que o próximo Ele está vindo. Amém? Então, isso que eu queria dizer sobre esse item. Sobre a aurora, o amanhecer, a vinda do Senhor, a volta do Senhor. E é lindo, irmãos, quando você está em determinado lugar, ou no avião, ou no navio, ou mesmo no sítio, né? Nós temos aqui o irmão Wilson, que tem, né, uma chácara. O irmão provavelmente já viu o amanhecer muitas vezes na tua chácara, não viu? É lindo, irmãos, porque quando o sol está aparecendo, o sol, ele rouba a cena. Você não fica preocupado com o que está na terra. Você desfruta o sol. Aí, à medida que ele vai surgindo, aí vai mostrando outras coisas. Então, na maioria das vezes, nós que estamos na cidade, nem temos essa possibilidade mais. Dependendo de onde você mora, ao que você levanta assim, você só vê prédio. Infelizmente. Quem ainda não viu o amanhecer, tem essa experiência. É lindo demais. Aí você vai entender a grandiosidade do amanhecer, da aurora que está vindo. Amém? O segundo item, irmãos, o Senhor é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:6 diz assim: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Hebreus 5:6. Quem era esse Melquisedeque? O incriado. Não tinha pai nem mãe. Quem é esse incriado que não tem pai nem mãe? Certo? Então, o Senhor é o nosso Melquisedeque. Aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão, aquele é o nosso Senhor. Quem é aquele lá? Será que tem mais que um Senhor Jesus? Não tem. Mas ele apresentou a Abraão depois de uma guerra, depois de uma batalha, de muita luta, de muitas dificuldades que Abraão teve. Nós conhecemos essa história, eu não tenho tempo para repetir. Mas eu posso dizer que depois da vitória que o Senhor proporcionou a Abraão e aquelas pessoas, 308, se não me engano, apareceu Melquisedeque para oferecer a eles o pão e o vinho. O prêmio após vitória. Qual o prêmio que o Senhor dá para quem
ganha uma vitória? O pão e o vinho. Mas em nós, hoje, 2021, o Senhor, na nova aliança, ele mudou essa posição. O partir do pão não é mais no sábado, não é no final da semana. O partir do pão é no começo da semana. É no primeiro dia da semana. Quando as nossas batalhas ainda nem se iniciaram, o Senhor está oferecendo: filho meu, come do pão, beba do cálice, daí, a vitória é certa durante a semana. Você crê nisso? Você crê nisso? Fala amém. Ótimo, porque é verdade. É a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acredite que a nossa vitória é certa durante a semana. Temos dificuldades, os dias são difíceis, mas o Senhor já falou para nós, irmãos: levantai a cabeça. Levantai a cabeça. Olha para o sol, olha para a aurora. Olha para o lindo sol, pelo amanhecer que eu sou. E esse sumo sacerdote, ele conhece cada um de nós. Então, por isso que ele compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. Misericórdia é fazer o que nós não merecemos, irmãos. Ninguém aqui merece nada. Nós estamos aqui sem merecer. É um privilégio muito grande estarmos aqui. Estamos na vida da igreja. Não somente aqui, no local de reuniões. Aqui que eu digo, na vida da igreja, no corpo de Cristo. É um privilégio, irmãos. Muito grande. E esse sumo sacerdote não está de braços cruzados. Se o diabo sopra para você: cadê Deus? Não vai me atender, não? Olha aquilo que aconteceu lá. Não vai fazer nada? Você está muito enganado. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ai, que gostoso saber que o nosso Senhor é trabalhador. Não está de braço cruzado, mas está agindo, trabalhando a nosso favor. Porque nós somos um com Ele, irmãos. Estamos nele, Ele está em nós. Como o Wilson leu os versículos, né? Foi liberado domingo passado, e hoje ele deu uma ênfase nesses versículos. É verdade. Nós estamos no Deus triuno, e o Deus triuno está em nós. Como é que Ele vai manifestar conosco se nós não estivermos nele? Impossível. Então Ele sabe o que você precisa. Ele sabe muito bem o que você precisa. E Ele sabe também o que você não precisa. Nós, às vezes, somos frustrados das nossas orações porque nós pedimos coisas que não precisamos. Os pais verdadeiros, pelo menos do meu tempo, né? Não sei se eu consegui ser um bom pai para minhas filhas, mas elas pediam coisas que eu vi e falaram assim: ela não precisa disso que ela está pedindo. E muitas coisas, às vezes, que o filho pede para o pai, ele não tem condições de dar também. Não adianta. As minhas filhas pedir para mim uma Ferrari. Jamais vou comprar uma Ferrari. Não tenho dinheiro para comprar Ferrari. Mas eu pude comprar uma bicicleta para elas. E quando pude melhorar um pouquinho, comprei um Uno para elas irem para a escola. Graças ao Senhor. Mas e o nosso Deus? É limitado? Se Ele quiser dar uma Ferrari para você, Ele vai dar. Se Ele achar que você precisa de uma Ferrari. Amém? Então Ele é o sumo sacerdote. Maravilhoso Deus. Aleluia. Não, vocês estão interagindo comigo. Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Essa figura da pedra, ela é tremenda na Bíblia. Porque Cristo é a pedra. No Velho Testamento, irmãos, nós sabemos, vocês já ouviram, mas hoje vamos repetir um pouquinho aqui, que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto.
E nós sabemos que aquela experiência de 40 anos do povo de Israel lá no deserto, uma palavra que o Mário deu uns tempos atrás, que graças ao Senhor ficou como um bom depósito para mim, ele disse, é a vida da igreja. Não esqueço disso. A experiência do povo no deserto é a nossa experiência hoje. Nós estamos no deserto. E assim como teve um início, também vai ter o fim. A era, né, Mário, da igreja vai um dia terminar, acabar. Mas só que, irmãos, desde a saída do Egito até a entrada da Boa Terra, muitas coisas miraculosas aconteceram com o povo e ele não viu. Povo ingrato, irreverente, murmurador. Será que estamos falando de nós mesmos? Claro. É um tipo de figura nosso. Nós somos ingratos. É ou não é? Murmuramos. É assim que nós fazemos. Então, o povo murmurou lá no deserto. Cadê água? Por que não nos deixou lá no Egito? Lá tinha água. Aqui nesse deserto, com esses milhões de pessoas, crianças, mulheres e animais, não tem água. Tirou-nos de lá para nós morrermos no deserto. Olha só. Quantas vezes, quando acaba a água na nossa caixa, na nossa casa, a gente murmura, essa prefeitura se dá, hein? Não fazem nada. Aí, acabou a água, estou sem água aqui em casa. Aí a água vem, ninguém fala, muito obrigado. Que é o modo civilizado de se pagar sem pagar. Nós murmuramos quando não tem, mas não agradecendo quando volta. Não somos assim, não somos? Assim era o povo também. Eles murmuraram e o Senhor orou para o Senhor. Moisés era o líder, irmãos. Ele foi orar. Ele foi orar. O povo, de certa forma, tem razão. Não tem água. O Senhor disse assim, feri a rocha, ou feri a pedra, que é Cristo. Moisés foi e feriu a pedra. E saiu água. Mas muita água, rios de águas vivas, para alimentar homens, mulheres, crianças e animais. Por quanto tempo? Engraçado. Não fala por quanto tempo, mas eles ficaram 40 anos no deserto. E a Bíblia fala, Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, Marinho, 10, 4. 10, 4. Vocês conferem. 1 Coríntios 10, 4. Bom, se os irmãos, se a minha irmã puder pôr ali, vai ser bom. Olha só. Dá para sair? Vamos lá. Olha só. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebi de uma pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era? Como que pode uma pedra andar, irmãos? Essa pedra ia para todos os lugares junto com o povo. E aonde eles iam? Adilson, tinha água. E como tinha água em abundância, o povo estava com a boquinha fechada. Ah, não sei porquê, Deus testou o povo. Não vai ter água agora. Não vai ter água. Vamos ver. Será que eles aprenderam a ser gratos? Será que eles não vão murmurar mais? Será que eles não vão querer voltar para o Egito mais? Então não vai ter água. E não teve água. O que o povo fez? Cadê a água? Por que não nos deixou lá no Egito? Lá tinha água. Aqui não tem água. Há quanto tempo nesses 40 anos o povo bebeu da água da pedra? Murmurou. E na hora que falta, murmura, reclama. Mas na hora que vem, não agradece.
Moisés foi até o Senhor. É legítimo. Estava indo bem. A pedra estava produzindo muita água. Abundante, rios de águas. Mas agora acabou a água, cessou, parou. O que eu faço? O Senhor disse: falai a pedra. Falai. Só falar, pedra, volte a dar água. Era só isso. Mas Moisés, irmãos, já estava com a paciência esgotada de tanta murmuração. Por isso nós temos que orar pelos líderes que estão à nossa frente, irmãos. A gente fala isso, quantas vezes você já ouviu falar isso? Ora pelos líderes. Mas às vezes a gente abaixa a guarda. Não pode abaixar a guarda. Temos que orar todos os dias pelos líderes. E os líderes locais, os líderes de região, os líderes, Senhor, de toda a terra. Amém? O líder de toda a terra. Aí, irmãos, Moisés, impaciente, não falou a rocha. Não era mais para fazer outra coisa a não ser falar a rocha. O que ele fez? Feriu a rocha 2 vezes. Não foi isso a ordem que Deus deu. Ele desobedeceu. Mas o incrível, que apesar desse delito de Moisés, a água voltou. E ninguém agradeceu. Mas Moisés se complicou. Mas isso eram coisas que estavam acontecendo lá no deserto com o povo e acontece hoje conosco. O tempo todo, todo dia, toda hora. Testes estão vindo para nós. Temos que ser aprovados. É lógico que o Senhor não vai dar nenhuma prova, nenhuma aprovação. Irmãos, nenhum sofrimento que você não possa suportar. Ele faz na medida do teu suporte. Ele conhece você muito bem. Ele o criou. Você é filho dele, criatura dele. Mas nesse povo também tinha o quê? A nuvem. A nuvem, irmão, olha só. Pense um pouco nisso. A nuvem, em pleno dia, pense no sol no deserto. Pensou? É difícil. Você nunca foi no deserto? Eu nunca fui. Quem aqui já foi no deserto? Vocês não têm ideia. O calor, o sol do deserto. O Senhor enviava a nuvem como um guarda-sol, protegendo o povo vamos dizer assim, da severidade dos raios solares em pleno meio-dia, por exemplo. E eles não recebiam aquele calor, aqueles raios diretamente. O povo ficava na sombra. Isso é maravilhoso, não é? E à noite, uma noite era escura de você não ver quem estava do teu lado. E o Senhor mandou, então, o fogo para iluminar durante a noite todo o seu povo. Tremendo isso, né? Isso também acontece hoje. O Senhor é a nuvem e o Senhor é também o fogo. Para dar nossa sombra e para também dar a iluminação que nós precisamos. Tudo isso tem aspecto espiritual. Assim como o Senhor é sumo sacerdote, nós também o somos. Somos nação de reino e sacerdotes. O sacerdote é aquele que leva o homem até Deus. O rei leva Deus até o homem. Essa é a nossa tarefa quando nós pregamos o Evangelho. E para pregar o Evangelho, irmãos, não existe uma maneira só. Existe. É óbvio que orar por você é a maneira mais eficaz no momento para você levar a pessoa até Deus, para que ela seja conectada até Deus. Faça de acordo com aquilo, pela oportunidade que o Senhor dá para você no momento. Você pode sair, mas você também pode fazer isso na hora que você pega o Uber, você pode fazer isso na hora que você está com o médico, você pode fazer isso na hora que está na padaria. Se eu der oportunidade, posso orar por você?
e o Senhor vai te honrar. Você faz a tua parte, que Ele faz a dele. Esses dias eu fiz um exame, PET com PSMA, é aquele que varre da cabeça aos pés, para ver se tem câncer. Já fiz esse exame 3 vezes. Na primeira, sim, tinha câncer. Tanto na próstata como nos ossos, como os irmãos já sabem. No segundo, a ausência de câncer. Agora o médico pediu mais uma vez. Ele está soltando um pouco a corda para mim. E nesse terceiro exame que eu fiz agora, semana passada, retrasada, uma coisa assim, ainda confirmou a ausência de câncer. Amém? Ele me chamou para uma entrevista depois que eu fiz o exame. Entrei na salinha dele, ele explicou, tem boa notícia, ainda não está completa. Depois eu mando o relatório. Mas não tem novidade, então quero te dar boa notícia que não tem nada errado no seu exame. Puxa, depois que ele falou isso, eu falei assim, doutor, posso orar por você? Oh, claro! Tem algum assunto específico? Sim, eu quero que ore pelos meus filhos. Orei por ele. Amém? E é a oportunidade que o Senhor me deu. Pego o Uber, faço isso nas oportunidades que eu tenho. E não é uma única maneira de pregar o Evangelho. E para apacentar? Uma pessoa que já é salva, ou quer ter contato conosco, ou quer ter contato com você, o que você faz? O que você vai falar? Olha hoje, ó, nesse tutorial, quantos itens bons para você apacentar. Até não tem? Então, use. Você vai ver só o resultado. Muito bem, irmãos, nós podemos ir para frente. E porque agora nós vamos ver o Senhor como o azeite dourado. O Senhor é o azeite, o Espírito. E nós vimos a mensagem, né? Aquelas 2 oliveiras, uma à esquerda e outra à direita, com 2 bicos, jorrando azeite no candelabro. Sabe o que significa isso? O Espírito é abundante. Ele não tem escassez com esse Espírito. O Senhor, a oferta do Espírito é muito grande, irmão. E ele está jorrando onde? No candelabro. E o candelabro é o quê? A igreja. O Senhor não desperdiça azeite não, hein? Ele não desperdiça do seu Espírito não, hein? Todo o Espírito, todo o azeite é para a igreja. Para o corpo de Cristo. Mas onde está o problema? Na oferta? Ou na demanda? Tem muito azeite, mas é a demanda. Você está usando? Está buscando o Espírito? Está procurando se encher do Espírito? Como aquelas virgens que tinham azeite na vasilha? Aquelas virgens que tinham azeite na vasilha, elas aproveitaram esse azeite abundante e não tinha, nós já vimos isso, elas não eram totalmente cheias, mas elas tinham azeite na vasilha. É o que os irmãos estão falando. Não é o estágio, mas é o estado. Como que você tem a qualidade, o padrão de vida do irmão Mário Salgueiro? Não vai dar, vai. Mas acontece o seguinte, tudo bem, deve ter uns 10 mil Mário Salgueiros que chegaram lá. Combati o bom combate, estou completinho aqui. Aí o senhor salva mais 30 mil. O Mário levou 40 anos para chegar onde ele chegou. Aí esses 30 mil vai ter que esperar mais 40 anos? Se for assim, nunca tem fim isso. Mas o Senhor falou nos nossos dias, através da palavra profética. Não é assim. Não é assim. Se você começar a usufruir desse azeite abundante, quando eu chegar, mesmo que a tua vasilha não esteja 100%, você vai se dar bem. O Senhor vai falar para você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não vai precisar estar com a vasilha cheia. Nós sabemos que as vasilhas são os itens da nossa alma. Mente, vontade, emoção, certo? E a consciência limpa.
Vocês estão me acompanhando, irmãos? Aleluia, o Senhor como o nosso azeite, como o Espírito. Então, como é que você, tem muitos irmãos novos, aqui tem visitantes, por favor, quem está nos visitando aqui pela primeira vez, levanta a mão só para eu saber. Sim, ali. Então, como é que nós somos cheios desse azeite? Como que nós recebemos esse azeite? Adorando, louvando, invocando, orando, lendo Bíblia, lendo os livros cristãos saudáveis. Isso nos dá, igrejando, como nós estamos fazendo aqui nós aqui presencialmente, os irmãos que estão no YouTube. Isso aí leva-nos a receber azeite. Isso aí leva-nos a receber Espírito. Eu tenho um pouco de tempo, então eu queria falar uma coisa para vocês. Nada melhor que exemplo, que experiência. Os irmãos sabem, irmãos. Os irmãos sabem que eu sei que tem muitos outros irmãos que têm isso, quase todos os irmãos têm essa experiência. E daquele momento solene com o Senhor de manhã. Qual o problema? Você ter 5, 10 minutos para ter contato, você e Deus pessoalmente. Todos nós devemos ter esse contato. Não é? É bom nós estarmos tudo junto aqui, não é? Mas também é muito bom você e Deus. Ali você se abre com Ele. Ali você fala com Ele. Irmãos, fale com Ele. Nesse momento que você está, aproveite, fale com Ele. Ele está ali para te ouvir, mas também para falar com você. Ele é um Deus acessível. Peça para Ele essa oportunidade. Irmãos, nesse momento solene, você tem liberdade de fazer aquilo que Ele concede que você faça. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho, o Senhor, eu e Ele tem uma maneira de me tratar, de lidar comigo. E eu tenho uma maneira de lidar com Ele. E tem dado certo desde 2009. Nós estamos em 2021. Puxa, é tão bom. Eu invoco. Se alguém quiser saber quais as maneiras de invocar, pode me procurar. Eu posso até gravar um áudio. Muito bom. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus Cristo, Abba Pai! Entendeu? Várias maneiras. Mas eu também, além de invocar o nome do Senhor, Ele gosta. Eu sei que Ele gosta. Quando eu o elogio, o Senhor gosta de ser elogiado. Ele pode ser elogiado. Ele é Deus, Ele é perfeito. Ele aprecia o teu elogio. Começa com algumas coisas do que Ele é. E depois o Senhor vai acrescentando. Como eu tenho um tempinho, eu vou falar para os irmãos como é que eu faço. Pode ser? Chega um momento de elogiar o Senhor. Eu não faço isso todos os dias. Às quinta-feiras. Durante toda a semana, invocar, orar, tudo, adorar, eu canto. Espírito, Espírito, eu canto. O meu amado Senhor, tá? Essas coisas. Canto mesmo. Canto, ora, tal. E, nas quinta-feiras, eu oro, faço tudo que tem que fazer, aí eu tenho que ter um tempinho a mais para elogiar. Aí eu digo assim, ó Senhor Jesus, Tu és o leão da tribo de Judá. O rei, o nosso rei. Senhor, Tu és o carvalho, o rei da floresta. Senhor, Tu és o terebinto, o rei dos perfumes. Nenhum perfumista é capaz de fazer o perfume do terebinto. E o Senhor exala esse bom perfume. Assim como Ele é, nós também podemos ser. Amém? Tudo que Ele faz, nós também podemos fazer. Ele nos incluiu nele. Outra coisa, Tu és a altura e a profundidade, a largura e o comprimento. Tu és imensurável. Tu és a árvore da vida, a videira verdadeira. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Que tinha lá no deserto, hein? Pão. Eles tinham pão, água, luz e sombra fresca. E nós temos também tudo isso.
Ele é, então, esse pão vivo que desceu do céu. Mas ele é também, irmãos, a verdade, certo? O caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Ele é, irmãos, sabedoria e prudência. Ele é sabedoria e poder. Ele é o verbo de Deus, a palavra. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é a fé, a esperança e o amor. Ele é a luz da vida, a luz do mundo. Ele é o Espírito. Com aqueles 8, 9 itens. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele é paciência, tolerância. Ele é manso, humilde, equilibrado, reto juiz. Ele é, irmãos, o gozo, a satisfação, a alegria, o êxtase. Ele é o vinho novo, efervescente e borbulhante. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é a pedra, de cima, de lado e de baixo. Maravilhoso, não? Mas ele é também, irmãos, a rocha da salvação, a cidade de refúgio, castelo forte. Ele é a nossa segurança na terra, no ar e nas águas. Nosso caminho seguro, aeroporto seguro e porto seguro. Ele é a boa terra, a terra que emana leite e mel. Ele é a água viva. Ele é o ar, o espírito. Ele é o fogo consumidor. Ele é o Eolã, o Deus do tempo. Ele é a oferta e o sacrifício. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é grande luz, autoridade, poder, força máxima desse universo. Ele é o administrador, o arquiteto, o engenheiro, o advogado e o médico dos médicos. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o grande eu sou. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Amém? Ele é o Altíssimo, Deus desse universo. Ele gosta de ouvir isso. Porque tem muitos outros itens. Muitos outros itens. O tempo vai passando, então agora eu queria falar uma coisa. Deus é a própria fonte de energia, que é o título da nossa mensagem de hoje. Relâmpagos, trovões, vozes, tochas de fogo, que estavam no trono de Deus. Esse nosso Deus é muito dinâmico, super turbinado. Relâmpago é um fenômeno. Trovões é também um fenômeno. Irmãos, é complicado explicar isso. Leia o Alimento Diário. Porque lá o Pedro falou, os irmãos provavelmente deram uma recheada. Está bem explicado ali no Alimento Diário, de sábado e de domingo. Eu só quero dizer que o Senhor essa eletricidade, esse campo magnético, essa força, essa coisa tremenda de... Você viu o relâmpago? O relâmpago, ele desperta o trovão. Muitas vezes nós ficamos assustados com o trovão. Viu o relâmpago? Eu moro ali perto ali do hospital e ali tem um para-raio. Irmãos do céu, quando o raio resolve cair naquele para-raio. Treme o chão ali, dá um medo. Por isso tem que ter os para-raios, porque a carga elétrica é imensa. E os trovões. Então, quando o Senhor está falando, vozes. Quando o Senhor fala, irmãos, vozes. Está isso na Bíblia? E eu ouvi um como falava, como vozes. Como muitas águas. Já foram
uma cachoeira. Que vozes são essas? Ele e nós. Ele fala, nós também falamos. Vozes, vozes, vozes. A palavra do Senhor. Muitas vozes, nós não temos ideia. Esse é o Senhor. E as 7 tochas? Mas isso aí já não é tão grandioso quanto o relâmpago, o trovão e as vozes, né? Porque tocha. A eletricidade era muito mais que tocha. Só que esse fogo da tocha, não é esse que você pega no fósforo e faz assim, ó. Não é esse fogo. Ou o isqueiro. Não é esse fogo. É um fogo divino que acende essa tocha. Como lá no altar, lembra? Daqueles filhos de Arão? Eles foram acender lá com fogo do isqueiro. Claro que não tinha isqueiro naquela época. E nem fósforo. Sei lá como é que acendia aquilo lá. Talvez com pedra. Sei lá. Mas eles morreram, que era fogo estranho. Deus não precisa de fogo estranho. Ele tem seu próprio fogo. Ele manda seu fogo. Então, dentro de nós, irmãos, existe todas essas coisas que eu estou falando. Ele é esse Deus. E nós, seus filhos, também podemos manifestar, onde quer que nós estejamos, essas condições. Ele é um Deus elétrico. E para terminar, bom, para minha irmã lá dar uma treinadinha também, poxa, que coisa, né? Primeiro dia dela, a Mariana, com a professora Yasmin ali ao lado, mas eu já vi o Vitor Hugo ali também. Então, vamos ler ali, vamos ver Apocalipse 4:5. Pronto? Aí lá. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. É isso aí. Aleluia. E também podemos ler Ezequiel 1:12. Pronto? Cada qual andava para a sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. Então aqui é o Espírito zigue-zagueando. Onde ele leva, nós vamos. Nós que andamos, se você anda no Espírito, ele vai te conduzir para onde ele quer que vocês vá. Se é para orar com o médico, se é para orar com o Uber, ou para sair na praça, na rua, o Senhor, esse Espírito vai te conduzir. Quem administra a igreja é o Espírito. É o Espírito, irmãos. O Espírito não está de braços cruzados. E para você viver no Espírito, o que tem que fazer? Existe 2 oliveiras derramando óleo. A oferta é abundante. Não vai faltar Espírito. Desde que tenha demanda. Busque Espírito. Viva no Espírito. Não fique olhando para o estágio. Olhe para o seu estado. Eu quero, Senhor. Quero começar agora. Ótimo. Deus fala isso aí. É isso aí. Comece. Então vamos lá. Vamos lá. Bora para frente. Então, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Essa é a ordem de Deus. Como guerreiros de Deus, como exército de Deus. Nós temos que obedecer a palavra final. O Senhor está formando um exército de filhos dele para a batalha, para ganhar, como o Wilson falou hoje aqui. Desculpe falar o Wilson, mas o Wilson falou hoje aqui. Para nós, para mim, ele é o Wilson. Mas para os demais irmãos, ele é o Wilson. Amém? O Wilson falou aqui para nós hoje. Irmãos, nessa batalha, o Senhor está tirando. Nós temos que tirar muita gente do império das trevas e incluir no reino do Filho do amor do Senhor. Então, amém? Então os irmãos vão repetir comigo. O Senhor Jesus é a aurora, o amanhecer. O Senhor é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque.
O Senhor é a pedra. O Senhor é o azeite. O Espírito. O Senhor é elétrico. Aleluia, que no trono dele pode ser observado por João relâmpagos, trovões, vozes e 7 tochas de fogo. Esse Espírito zigue-zaguear ou está zigue-zagueando entre nós. Estou aberto, Senhor Jesus, de seguir o Espírito. Obedecer ao Senhor. Fazer a tua vontade. Ajude-me a colaborar. Estou me alistando. Quero entrar nesse exército. Para batalhar. Jesus é o Senhor. Vamos cantar o hino H398.